die kommen auf. Ja, wohin? Nee, dann auf. Wohin denn? Ach, das weiß man, kann ich nicht sagen. In den Himmel. Ja, Also doch. ja, aber nicht sagen. Kann ich Vater, dir nicht sagen. Vater der Lüge, sage die Wahrheit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mit dir habe ich ja ein Foto heißt. Ja, ja, Sind aber das glücklich. glaubt auch niemand. Wir können den nicht sehen. Alter Maul. Sage die ganze Wahrheit, sage noch näher. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So lang's noch nicht an, ne? Nein. Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio Real, o canal. Hoje eu trago para vocês um caso muito conhecido, um caso de possessão dos mais famosos da internet, se não o mais famoso da internet, o caso de Anneliese Michel, também conhecido como o caso Emily Rose, por conta do filme que estreou em 2005 e fez muito sucesso porque ele é baseado numa história real, na história de Anneliese Michel. Então, antes de começar, já convido vocês a se inscreverem aqui no Calafrio Real, deixe seu like aqui no vídeo já de início, comenta o que vocês estão achando do nosso conteúdo, sugestões de vídeo, sobe lá, se inscreve, toca o sininho e fique por dentro de todas as novidades aqui do Calafrio Real. Fez tudo? Então bora pro vídeo que vai dar o que falar. O exorcismo de Anneliese Michel. Para começar, a gente vai ver um pouco do histórico familiar da Anneliese Michel. Antes de a Anneliese nascer, ela teve uma irmã chamada Marta. Essa irmã dela já foi polêmica a gravidez da mãe dela, a Anna Michel, porque ela teve esse filho antes do casamento. Então, isso já desenvolveu ali na história da Anna Michel um trauma muito grande e ela sempre achava que ela estava sendo punida por algo. Ela acreditava que Deus ia punir ela porque ela teve um filho antes do casamento. A família deles era muito católica. O Joseph Michel, que era o pai da Anneliese e pai da Marta, era o marido da Anna Michel. Eles eram uma família muito católica e iam assiduamente na igreja. No mínimo 2 vezes por semana eles iam nas missas. E aconteceu isso de a Anna ficar grávida antes do casamento. Então, quando ela se casou, ela foi obrigada a usar um véu preto. E isso ocasionou assim um trauma muito grande e algo nela acreditava que ela teria que pagar por isso que aconteceu. Então, aos 8 anos de idade, a Marta, filha primogênita, acabou falecendo de um câncer nos rins, algo que para uma criança assim não é tão comum. Ela acabou tendo esse problema e falecendo. Isso aumentava ainda mais ali na família esse rumor de que algo não estava certo, de que eles estavam sendo castigados. Então, com a Anneliese, ela nasceu no ano de 1952, no dia 21 de setembro de 1952, ali na Alemanha. Essa história toda se passou na Alemanha, na Baviera. Então, quando a Anneliese nasceu, ela foi uma criança comum e tudo normal até os 16 anos de idade, quando a Anneliese começou a apresentar uns quadros de convulsões que depois evoluíram para quadros de epilepsia. Então ela foi ao médico, os pais dela levaram ela ao médico e nisso eles já perceberam que se tratava de uma doença chamada epilepsia, também conhecida como grande mal, porque eles ainda não conheciam muito bem a doença. Hoje em dia é algo até, vamos dizer, simples, né? Então a Anne ali na adolescência dela já acreditava que ela tinha que servir a Deus e que ela tinha que redimir os pecados da mãe dela, os pecados da família e se redimir também do pecado de pessoas próximas. Então, boatos que a Anne muitas vezes dormia sob pedras para afastar o mal e também para se livrar dos pecados de drogados das ruas que moravam próximos às casas dela. Então a Anne acreditava que ela tinha que se livrar de pecados assim de pessoas diversas, não só desses resíduos de pecado da família dela, desse histórico da mãe, como até de pessoas drogadas que habitavam ali a região que ela morava. Tinha uma estação de trem que ficavam muitos drogados
e segundo boatos ela ia para lá, se deitava sob as pedras como forma de castigo. Além disso, a Anneliese ela virou uma adepta da genuflexão, que é um modo de se ajoelhar em penitência, e ela chegava a fazer isso por 600 vezes por dia. E uma dessas vezes ela rompeu um ligamento do joelho e, segundo boatos, ela uivou como um cão durante 2 dias seguidos embaixo de uma mesa. O padre Ernest Out, ele conheceu a Anneliese e achou que sim, se tratava de um caso de possessão demoníaca, só que ele não poderia autorizar isso, porque esses casos de possessão precisavam ser autorizados por bispos. E somente 2 anos depois, o Joseph Stengel ele concedeu ao padre Arnold Renzel a permissão para eles fazerem esse exorcismo. E nesse momento a Anne ela já estava bem assim complicada a situação dela. Ela já fazia várias coisas bem estranhas, além de todo o histórico. Ela começou por vezes orinar pela casa, defecar pela casa, chegou a tomar urina algumas vezes, comia insetos, boatos também que inclusive ela comeu a cabeça de um pássaro, mordeu um pássaro morto e comeu a cabeça dele, coisas desse naipe, assim, bem bizarras. Então a Anne estava cada vez mais complicada e ali eles já achavam que se tratava realmente de possessão. A Anneliese Michel ela foi submetida a 67 sessões de exorcismo que aconteceram durante 10 meses entre os anos de 1975 e 1976, o que ficou conhecido como o caso Klingenberg. Essas sessões de exorcismo da Anne duravam muitas vezes até 4 horas e deixavam ela muito fragilizada. Ela parecia cada vez mais fragilizada, ela tinha umas dicções muito diferentes durante as sessões, dizia que era Hitler, dizia que era Lúcifer, que é um demônio muito pesado, muito cruel e muito mau, dizia que era Caim e várias outras figuras assim amedrontadoras da história. Eles diziam que iam tomar ela, ficavam debochando, falando várias coisas muito pesadas, o que já deixou todo mundo muito convencido de que a Anneliese estava possuída, e o que acabou convencendo os pais e os padres a deixarem o tratamento dela de lado, o tratamento médico, e só se apegarem às questões espirituais e religiosas com esses tratamentos e exorcismos, e largar os medicamentos que a Anneliese estava tomando, porque eles não estavam percebendo mudanças significativas no estado dela. Com esse abandono do tratamento, parece que a Anne estava cada vez mais fragilizada, ela já não se alimentava, o corpo dela estava muito fraco, e com aquelas sessões ela ia ficando cada vez mais debilitada, porque aquilo exigia um condicionamento físico muito forte, ela gritava, se debatia e ela nem comia, então os nutrientes no corpo dela foram enfraquecendo cada vez mais. No total foram gravados 42 horas de exorcismos pelos padres Arnold Rains e pelo pastor Ernest Out. Mas o caso já estava muito forte, a Anneliese já não se alimentava por bastante tempo e ela acabou falecendo no dia 1º de julho de 1976. Quando a Anne faleceu, inclusive, ela só pesava 30 quilos, o que deixou as pessoas muito revoltadas, assim, o júri. Porque, segundo o que o júri falou, ela poderia ter sobrevivido se ela tivesse sido internada, tivesse tido tratamento ali 7 dias antes da morte dela. Porque ela acabou pegando pneumonia por estar muito debilitado, o corpo muito debilitado, desnutrido, desnutrição, que foi inclusive a causa da morte da Anne, porque já por meses ali anteriores ela já não se alimentava direito. A Anne, pouco antes da sua morte, ela disse que no dia 1º de julho ela teria o descanso, e foi exatamente o que aconteceu com ela. Ela falou para a mãe dela assim: mãe, eu tenho medo, e disse que naquele dia seria o descanso dela. E realmente no dia 1º de julho, ela, enquanto dormia, faleceu e foi o dia do descanso da Anneliese. O Estado, ali no mesmo ano em que a Anneliese morreu, em 1976, acusou tanto os pais dela quanto o bispo Ernest Out e o padre Arnold Rains como culpados. Os promotores afirmaram que a morte da Anne poderia ter sido, como eu falei, evitada alguns dias antes dela ter falecido. Durante esse julgamento eles apresentaram imagens, vídeos e áudios que tem até circulam pela internet da Anneliese possuída nesses exorcismos. A igreja acabou sendo obrigada a pagar uma multa e os pais dela foram absolvidos porque, segundo lá as leis da Alemanha, eles já haviam sofrido o suficiente passando por todo aquele quadro tentando salvar a filha deles.
Mais tarde, em 2005, a mãe da Anneliese, a Anna Michel, numa entrevista, ela disse que não se arrependeu do que eles fizeram, porque ela viu as marcas de Cristo na filha dela, que eu acho que são aquelas chagas, né? E ela disse que a filha dela estava possuída e que eles fizeram o melhor para ela e que a filha dela servia de lição espiritual para outras pessoas. Ela, como se ela tivesse dado a alma dela por as outras pessoas, inclusive pela mãe. Ainda depois disso tudo, da Anne ter morrido, o corpo dela foi exumado em 1978. Uma freira sonhou que a Anneliese disse a ela que o corpo dela não tinha sofrido decomposição, então os pais dela ficaram muito curiosos com essa ideia de que a Anneliese poderia provar esse milagre, entre aspas, e eles inventaram uma desculpa que trocariam o caixão da Anneliese. Então eles pediram essa exumação, que foi feita. Os responsáveis pela exumação disseram que o corpo dela estava em um estado normal de decomposição, mas ainda segundo os terceiros, pessoas que disseram que viram eles pegarem a Anneliese pelos braços e pernas, o que seria impossível se ela estivesse no estado de decomposição tantos meses após a sua morte. Então, gente, é um caso muito curioso, um caso gigantesco. Tem, assim, um lado espiritual muito forte e o lado médico também ali do outro lado. Tem vários vídeos na internet com o áudio da Anneliese, os áudios desses rituais dela. São bem pesados, tem ela falando com vozes muito distorcidas realmente. Jetzt scheiß Ding oder da. Ich vergaß ihn. Ich scheiß ihn aber ohne. Ihr unreiner Geist alles zu sagen. Ich bin nicht unrein, Des no. Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir, unreiner Geist alles zu sagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, das Scheißloch da ohne ist echt. Santa Miana. Ja. Und das andere daneben. Und die Kerze. Ja. Und das Scheißloch da oben. Welches noch? Und das sag ich Ihnen nicht. Im Namen Jesu Nein! und Maria befehle ich dir, die Nein! zu sagen. Vater der Lüge, sage die Wahrheit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Vater der Lüge, sage die Wahrheit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. E até hoje é um dos casos assim de possessão mais famoso. Comentem aqui o que vocês acham, se vocês acreditam que teve negligência da família ou que eles fizeram o que qualquer um deveria fazer, se ela estava mesmo possuída, vocês acreditam? Se inscreve, compartilha com os amigos quem vocês acham que vai ter interesse no conteúdo. Toca o sininho lá em cima também para receber as notificações de novos conteúdos. Não esquece do like para ajudar muito aqui no vídeo, na difusão do canal. Obrigado por ter chegado até o final. Até mais e é calafrio.